Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos ter uma apresentação sobre os nervos cranianos do nono ao 12º, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso, os 4 últimos nervos cranianos. E eu recomendo fortemente que você assista antes a apresentação sobre a visão geral dos nervos cranianos, para entender o que é o núcleo, o que é um forame, o trajeto dos nervos, para depois detalhar aqui nessa apresentação. Então, os nervos de 9 a 12, do nono ao 12º, são aqueles nervos que se relacionam ao bulbo. Lembrando que do primeiro ao quarto, eles fazem conexão com o sistema nervoso central acima da ponte, do quinto ao oitavo, na ponte, e do nono ao 12º, no bulbo. E se eu puder te dar uma visão geral desses 4 últimos nervos cranianos, eu diria que o último, o hipoglosso, ele é bastante simples, porque ele tem um núcleo só para ele, um forame só para ele, um trajeto curto e uma ação única, que é a motricidade da língua. E o nono, 10º e 11º, eles têm algumas coisas em comum. A origem aparente, muito próxima, no bulbo. Eles compartilham algumas funções, eles compartilham o forame de saída do crânio, que é o forame jugular. Então, os 3 nervos, glossofaríngeo, vago e acessório, deixam o crânio pelo forame jugular. Compartilham e até se confundem um pouco nas suas funções. Então, essa é uma visão geral. Vamos detalhar um pouco cada um dos nervos. Nono nervo craniano, nervo glossofaríngeo. A integração dele é feita no bulbo, mas ele não tem um núcleo só para ele. Não tem núcleo do glossofaríngeo. Então, a função dele, motora, a ordem sairá do núcleo ambíguo. Núcleo ambíguo relacionado à função da deglutição, do ato de engolir. É um ato complexo. Fazem parte alguns dos nervos cranianos. E quem controla é o núcleo ambíguo, que está no bulbo. E a parte sensitiva, o nervo glossofaríngeo vai se relacionar ao núcleo do trato solitário. Um núcleo que está no bulbo responsável por boa parte da sensibilidade das vísceras e também da faringe e da laringe. Ele também faz a inervação parasimpática da glândula parótida. A origem aparente no sulco lateral posterior do bulbo, a mesma do vago e do acessório. Muda a altura, glossofaríngeo mais acima, um pouco mais abaixo o vago, mais abaixo ainda o acessório. Faz um trajeto curto até o forame jugular, vai deixar o crânio pelo forame jugular para inervar o seu alvo motor e para se dirigir também aos seus órgãos, aos quais ele proverá a inervação sensitiva. Lembrando também que ele provê a sensibilidade geral e gustativa e o paladar do terço posterior da língua. Relembrando que os 2 terços anteriores da língua, a sensibilidade geral, ou seja, tato, temperatura, dor, é dada pelo trigêmeo, e a sensibilidade gustativa pelo facial, 7º nervo. Sendo assim, glossofaríngeo é misto, tem função motora, tem função sensitiva e tem até função autonômica, é ele que inerva a glândula parótida. É interessante isso, porque todas as glândulas salivares, as outras, quem inerva, quem dá inervação autônoma, parasimpática, é o nervo facial. Então, o nervo facial inerva todas as glândulas salivares, menos a que ele atravessa, que é a glândula parótida. E quem inerva a glândula parótida é justamente o glossofaríngeo. Então, aqui está
o núcleo do trato solitário, ao qual o glossofaríngeo vai se relacionar na sua função sensitiva, o núcleo ambíguo, responsável pela deglutição, que emitirá algumas das fibras motoras que vão sair também pelo glossofaríngeo. E o trajeto do glossofaríngeo, um trajeto curto, ele vai sair do crânio pelo forame jugular. 10º nervo, nervo vago. Núcleo também no bulbo. Existe o núcleo dorsal do vago, mas também haverá fibras do núcleo ambíguo contribuindo para o nervo vago, principalmente na inervação motora da faringe e da laringe no que se refere ao ato de deglutir, de engolir. Origem aparente também no sulco lateral posterior do bulbo, um trajeto até o forame jugular, através do qual ele sai do crânio para os seus órgãos-alvo. Mas além de fornecer inervação motora e sensitiva da faringe e da laringe, eu diria que a função principal do nervo vago é prover inervação autônoma parasimpática para um grande número de órgãos, vísceras, torácicas e viscerais, fibras autonômicas parasimpáticas. Então, a ação parasimpática sobre o coração, por exemplo, bradicardia, sobre os brônquios, constrição dos brônquios e fabricação de secreção brônquica, peristaltismo intestinal, tudo isso ação do nervo vago. Então veja que trajeto longo, saindo do bulbo e indo até as vísceras abdominais, passando pelas vísceras torácicas. Então aqui está o nervo vago, recebe contribuição do núcleo ambíguo na sua atribuição na faringe e na laringe, mas também do núcleo dorsal do vago. Então, ele exerce função sobre faringe e laringe, mas também se dirige inferiormente para vísceras do tórax e do abdômen. E aí os alvos serão muito variados, os brônquios, coração, o peristaltismo intestinal, fabricação de suco gástrico, conferindo aí acidez gástrica. E uma manifestação clínica da ação do vago seria justamente a fabricação do suco gástrico e, antigamente, décadas atrás, veja, um dos tratamentos para acidez gástrica, acidez estomacal, que dava às vezes até ulceração da parede do estômago, era uma cirurgia chamada vagotomia. Cortar o vago para diminuir a ação parasimpática, para diminuir a fabricação de suco gástrico com ácido clorídrico, para diminuir a acidez do estômago e evitar a úlcera péptica, a úlcera gástrica. Isso décadas atrás. Mais recentemente foram descobertos medicamentos, os bloqueadores da fabricação do suco gástrico com o ácido clorídrico, e aí não precisa mais fazer uma cirurgia, você combate a acidez gástrica com medicamento, com comprimido. Uma outra aplicação clínica do conhecimento do nervo vago, da sua anatomia, é o uso de estimuladores do nervo vago para combater a epilepsia refratária. É um tratamento eficaz para epilepsias de difícil controle, que não cederam ao tratamento medicamentoso convencional. Então você coloca um estimulador do nervo vago com uma bateria implantável, semelhante a um marca-passo cardíaco, e isso é eficaz para tratar alguns tipos de epilepsia. Muito bem, 11º nervo, nervo acessório, um nervo que tem um componente que sai do bulbo e um componente que sai das raízes espinhais medulares superiores. A sua origem aparente no sulco lateral posterior do bulbo, inferior ao 9º e ao 10º, e raízes espinhais da medula na sua parte superior, que vai se juntar
ascender superiormente, vai se juntar a essa raiz craniana para compor o nervo acessório. O trajeto dele é então até o forame jugular, através do qual sairá do crânio, e a sua função, a raiz craniana vai se associar ao nervo vago, na sua função ali na laringe e na faringe, e aquele componente que veio da raiz espinhal vai inervar os músculos esternocleidomastoide e trapézio, da musculatura do pescoço, da musculatura cervical. Então veja na ilustração uma raiz craniana e a contribuição das raízes cervicais superiores que ascendem junta com a raiz craniana e ambas saem pelo forame jugular para, enfim, atingir os alvos do nervo acessório que inerva o esternocleidomastoide e o trapézio, promovendo aí o movimento do pescoço, o movimento cervical. Finalmente, o nervo hipoglosso, que é um nervo bastante simples, serve como exemplo. Núcleo próprio, chamado núcleo do hipoglosso, fica no bulbo. Origem aparente no sulco lateral anterior do bulbo, não é o sulco lateral posterior como o nono, décimo e 11º. Faz um trajeto curto até o canal do hipoglosso, um forame só para ele. Sairá do canal do hipoglosso, fará um trajeto até adentrar a musculatura que compõe a língua e proverá a motricidade da língua, um nervo exclusivamente motor, função dele, motricidade da língua. Vai deixar o crânio pelo canal do hipoglosso, um forame bem baixinho aqui, próximo já ao forame magno, e depois se dirigirá à língua para inervar a língua na sua função motora, possibilitar aí o ato da fala, o ato da alimentação, da motricidade da língua. Bom, pessoal, esses eram os principais conceitos sobre os nervos cranianos do 9º ao 12º. Com isso, nós vamos concluindo o estudo sobre os nervos cranianos. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade.